irmãs no livro de João, no capítulo 16. Até agora eu estava na benção, eu nem sabia que eu ia falar, mas sabia que estava no fim do livro, Deus já tinha dado a palavra. Eu quero ler com os irmãos aqui no livro de João, no capítulo 16, a partir do versículo 20, que diz assim: na verdade vos digo, que vós chorastes, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas, chega porém a hora em que vos não falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: eis que agora fala abertamente, não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Até aqui a palavra do Senhor. Então, irmãos, o Senhor não disse para nós que seria fácil, né? Nessa passagem aqui, o Senhor já estava se preparando, porque Ele sabia que Ele ia ser crucificado, estava preparando os discípulos, né? E parece que agora nós também estamos vivendo assim um momento decisivo na face da terra, né? Então o Senhor não disse para nós que ia ser fácil, ia ser tudo maravilha, pelo contrário, Ele disse que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mas tem gente que está vencendo no mundo, né? E não vencendo o mundo. Como que a pessoa vence no mundo? Quando a gente era criança, os nossos pais nos prepararam para vencer no mundo. Eles nos ensinaram a ser educados, a ser trabalhadores, a ser pessoas honestas, né? Então, essas coisas que nossos pais nos ensinaram a ler, escrever, nós aprendemos uma profissão. Todas essas coisas fazem com que nós vençamos no mundo. Então, muita gente tem boa casa, bom emprego, um bom salário, tem filhos abençoados, tem um monte de coisa, né? Mas isso quer dizer que eles estão vencendo no mundo. Mas não quer dizer que eles estão vencendo o mundo. O que é vencer o mundo? Vencer o mundo é vencer o pecado, é vencer as nossas fraquezas,
não termos, não vivermos no pecado, né? Não viver na iniquidade. É assim que a gente vence o mundo. Quando a gente faz a verdadeira vontade de Deus, né? Então aí nós começamos a vencer o mundo. Quando as coisas se apresentam, não importa se estão bem ou se estão ruins, mas nós sejamos sempre as mesmas pessoas. Nós tenhamos sempre o mesmo caráter. Tenhamos sempre a mesma maneira de agir. São coisas que vai alegrar o coração de Deus. Nós não podemos ser uma pessoa aqui na igreja e lá fora outra pessoa. Porque aí nós vamos estar nos misturando com o mundo. E o Senhor mandou que nós vencêssemos o mundo. Então nós temos que vencer os vícios. Nós temos que vencer as nossas fraquezas. E é fácil? Não é fácil, é difícil. Mas o Senhor disse que nós teríamos aflição. Mas Ele disse para nós ter bom ânimo. Então o que nós temos que ter? Independente de qualquer coisa, nós temos que ter a paz no coração. Só o Senhor pode dar. Não importa o vendaval que esteja na nossa vida, nós temos sempre que ter a paz do Senhor no nosso coração. Fraquezas nós temos, vamos ter todo dia. Luta nós temos e vamos ter todos os dias. Mas nós temos que ter dentro do nosso coração a paz do Senhor Jesus todos os dias. E como que a gente faz isso? A gente se achega mais a Deus. Quando a gente se achega mais a Deus, a gente se enche do Espírito Santo de Deus, essas coisas não nos embaraçam, porque elas não chegam a nos atingir. Venha o que vier, nós temos que estar em paz, nós temos que ter essa convicção: eu tenho a paz do Senhor Jesus na minha vida. Tem pessoas que a gente olha assim, parece que muitas vezes elas são até invejadas. A gente olha com os olhos carnais, parece que a vida delas é uma maravilha. As pessoas olham e falam: olha aquela pessoa, ela tem um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, tem uma esposa linda, ou a esposa tem um marido, né, assim, que muitos gostariam de ter. Mas a gente não sabe o que acontece quando aquelas pessoas entram da porta para dentro. Isso é aparência. Aquelas pessoas podem ter aquela vida, parece maravilhosa, conto de fadas, mas às vezes quando chega da porta para dentro, a coisa fica feia. E muitas vezes a pessoa não tem nem o que comer direito, mas ela tem Jesus. Ela tem a esperança que amanhã o dia vai ser melhor. Ela tem dentro de si a certeza de que ela não está sozinha. Como o Senhor sabia que os discípulos dele iam se dispersar, cada um para um lado. E que quando chegasse a hora, poucos estariam ali presentes com ele. Então, irmão, nós temos que ter essa certeza, não importa o que vai acontecer, o Senhor está conosco em todos os momentos de nossa vida. Não adianta a pessoa, às vezes a pessoa tem um bom emprego, ganha um bom salário, mas aí quando chega no fim do dia, ela passa ali na boca de fumo e compra um pó aí, né? E o dinheiro dela vira pó. Passa a noite inteira cheirando aquele pó, no outro dia ela não tem mais dinheiro, só dívida. Mas ela continua com uma boa aparência. Mas o ser humano, quando tem Cristo dentro de si, na sua vida, não importa, irmão, se ele comeu hoje, ele vai estar feliz, vai estar sorrindo. Não importa se hoje ele não tinha nada em casa, ele vai sair de casa glorificando a Deus, dando graças porque está vivo, dando graças porque tem um amigo verdadeiro. E geralmente, quando nós temos dinheiro, nós não temos amigos. Não temos amigos, não. Geralmente, as pessoas que se achegam são pessoas interesseiras.
político, alguém aí num cargo aí, quantas pessoas vão lá pedir favor para ele? E se ele não atende, as pessoas começam a lançar palavras que vai gerar um peso na vida daquele ser humano. Então, irmãos, com Jesus, o pouco que nós temos é muito. Tudo que nós temos é abençoado. Tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Nós podemos não ter um lar perfeito, mas o Senhor não veio para os perfeitos. Mas se o Senhor Jesus estiver lá dentro, vai existir paz, vai existir diálogo. A pessoa vai ter a humildade de pedir perdão por ferir seu próximo, né? E geralmente quando a pessoa tem dinheiro, o que a pessoa faz? Ela, em vez de o pobre, quando não tem nada, ele vai para casa orar, ou vai para a igreja orar. A pessoa, quando tem um dinheirinho sobrando, ela vai para beber. Aí o inimigo entra no meio, e quando chega em casa é aquela confusão, aquela discórdia. Mas, irmãos, a pessoa às vezes deita na cama com fome, mas ela deita cheia do Espírito Santo. Ela não vai sentir fome, ela não vai sentir necessidade nem de comer, porque Deus não vai deixar nem ela sentir fome. Muitas vezes a pessoa está enferma, não tem nem como comprar um remédio, mas o Senhor envia lá para ele. Envia. E se o Senhor não enviar, ele cura a enfermidade. Ele cura a enfermidade. Ele não vai deixar o filho dele sofrendo. Se o nosso pai terreno, nós somos tão ingratos para os nossos pais, eles se desdobram para nos dar o melhor. Imagina Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, que é dono de tudo. Mas a questão é, irmãos, a desobediência, a arrogância. As pessoas às vezes chegam diante de Deus, falam que vai orar, mas chega intimando Deus. Ou Deus me dá, ou Deus me dá. Ou então as pessoas só vão para a igreja para pedir. Para pedir, só pedir. E quando não recebe, porque não é a hora que ela recebeu, ela não está em condições de receber, sai blasfemando, sai murmurando por aí. Quem disse que quando a gente vinha para a casa de Deus, quando a gente vinha para a presença de Deus, nós não íamos passar por dificuldades. Nós vemos a trajetória de Jesus, o tempo todo ele foi perseguido, o tempo todo tinha alguém tentando armar uma cilada para ele. E nós somos seguidores de Jesus. Então, ontem o pastor disse que o Senhor nos deu o poder de fazer obras bem maiores. Mas nós também vamos passar por coisas bem maiores, né? Porque naquele tempo era um povo simples, um povo diferente. E hoje? Povo arrogante, cheio de si, que não aceita ser corrigido. Ai do pastor se trouxer uma palavra aqui de conserto. Pode começar a orar, porque ele vai receber tanta palavra de maldição em cima porque as pessoas não querem uma palavra de conserto. Elas querem ouvir coisas que massageiam o ego delas. Mas nós estamos aqui para falar aquilo que Deus mandar. Aquilo que as pessoas presentes no momento precisam ouvir. Tem gente que fala, essa palavra é bom para o meu irmão. Não é, mas nós estamos aqui hoje, é para nós. Foi para nós que o Senhor mandou a palavra. Não foi para quem não está aqui para ouvir, foi para nós. Então, se o Senhor nos corrige,
e quer nos consertar, porque Ele nos ama. Porque Ele precisa de nós consertados, Ele precisa de nós na posição. Porque para cada um de nós, Ele designou uma coisa para fazermos. Então, nós não estamos aqui só de enfeite. Não, irmãos. O Senhor chamou cada um de nós com um propósito. E nós viemos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Então, vamos ser obedientes. Se nós estamos atribulados, vamos continuar sorrindo. Vamos levar a nossa cruz com alegria. Fica mais leve. Porque se a gente andar 1 metro e murmurar e pôr a cruz no chão, começar a murmurar, o caminho vai ficar mais longo, vai ficar mais difícil. Mas quando a gente vai com alegria, ela fica leve, a gente nem percebe. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando Deus permite que a gente lembre alguma coisa do passado, a gente fica assustado, a gente nem sabe como conseguiu sair daquela situação. Mas foi o Senhor. Foi a mão do Senhor que estava ali. E quando, irmão, nós não temos conta de caminhar, Ele nos carrega nos braços. É assim que o Senhor faz. Mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto para receber a correção, para receber os ensinamentos do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor manda para nós é para o nosso bem. E o Pai fala conosco, sem cessar. Ele fala na palavra, Ele fala em hinos que a gente ouve. Ele usa irmãos para falar conosco. Basta só termos ouvido de ouvir. Nós temos que deixar a arrogância de lado, deixar o eu de lado, deixar o mitoques de lado. Vamos ter humildade de aceitar que nós somos falhos, sim. Nós precisamos ser corrigidos, sim. Nós precisamos ser limpos. O Senhor precisa de nós limpos. Então, nós estamos aqui sendo preparados para algo maior. E a palavra do Senhor diz que Ele ia por um tempo, mas ia chegar um tempo que nós estaríamos com Ele. Mas nós temos que nos preparar para estar com Ele. Porque nós não vamos poder chegar na presença do Senhor de qualquer maneira, não. É igual aqui, a gente chega aqui na casa do Senhor, a gente não pode chegar de qualquer maneira. Imagina no céu. Como que nós vamos querer ir para o céu, cheio de defeitos? Não vamos, irmão. Porque o coxo o Senhor curou, para o cego Ele deu visão. Ele foi curando as enfermidades, foi curando defeitos, Ele limpou os leprosos. E Ele também nos chamou para nos limpar. A cada dia que passa, nós precisamos de uma escovadinha. Porque a cada dia que passa, nós arrumamos mais uma manchinha na roupa. E nossas roupas têm que estar brancas, completamente brancas. Então, irmãos, vamos nos alegrar com o que temos. Não vamos achar que aquilo que nós temos é pouco. Não vamos ficar imaginando, eu quero aquilo que aquele irmão tem, ou aquele outro tem. Se fosse ser para você, Deus tinha te dado. Não vamos invejar, não, porque às vezes aquilo que o outro tem, irmão, aquilo provoca um peso, uma ira, uma dor, uma coisa tão horrível. Enquanto o nosso fardo aqui é levinho, o Senhor deu para nós levinho. Uma coisa é certa, o que nós necessitamos no dia, precisamos naquele dia, o Senhor nos dá. E nós não precisamos nem pedir, irmãos.
precisamos pedir. O Senhor envia. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Nós não precisamos ficar pedindo, não. Ele sabe das nossas angústias, das nossas aflições, das nossas indagações. Ele sabe. Mas o que nós temos que fazer não é ficar falando para um e outro, eu preciso disso, eu preciso. Não, vamos não, nem o Senhor. O Senhor sonda o nosso coração, sonda a nossa mente. Quando nós ficamos em silêncio o Senhor nos dá. Não precisamos pedir nada, não, irmãos. Nós não somos mendigos, não. Nós somos filhos de um rei todo-poderoso e ele tem tudo para nos dar. Não só hoje, mas todos os dias de nossa vida. Então nós temos que deixar o nosso egoísmo de lado, deixar o nosso eu de lado, deixar nosso orgulho de lado e olharmos para o Senhor com um olhar amoroso, perguntar para Ele o que eu posso fazer para melhorar a minha situação. Procurar ter atitudes de cristão, mas de cristão verdadeiro, daqueles cristãos que estão se preparando para ir para o céu. Há muitos tipos de cristão, mas tem poucos que estão se preparando para ir para o céu. Amados, tribulação vamos ter até o último dia que estivermos sobre essa terra. Mas eu não tenho que ficar falando, eu estou sofrendo, está doendo. Não, irmãos. Levou uma lambada, começa a rir que fica mais fácil. Eu não importo, irmão. Está doendo, eu estou sorrindo. Se eu estou tendo, eu estou sorrindo. Se não estou tendo, sorrindo mais ainda, porque eu sei que a minha vitória já está a caminho. Então, nós não devemos nos preocupar, não. Nós temos só olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos olhar nem para um lado, nem para o outro, que um tem, que deixou de ter, o que o outro não tem, se o outro está indo para a igreja, se não está, se está fazendo, deixando de fazer. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos importar com o que o outro está fazendo. Porque certamente o Senhor está trabalhando na vida das pessoas. E nós estamos num tempo de decisão. E aqueles que são do Senhor, o Senhor está tratando, está cuidando, está sarando, até que eles fiquem perfeitos. Então vamos parar com essa mania de apontar, de falar, de comentar, mas eu estava só comentando. Nós não temos que comentar, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Então, irmãos, que o Senhor Jesus possa falar melhor em cada coração. Que essa palavra venha falar no coração de cada um. Porque para cada um de nós, a palavra fala de uma maneira. Então, a palavra que o Senhor me deu foi essa. E se eu falar mais um pouquinho, vai ser de mim mesmo. Não vai ser mais o Espírito Santo de Deus. E como disse há pouco, eu não estou acostumada a encher linguiça não, viu? Falar só o que Deus mandou, né? É isso que o Senhor quer. E nos dias de hoje nós precisamos orar mais e falar menos. Nós temos que vigiar a nossa boca, os nossos olhos e até os nossos ouvidos. Quando tiver uma conversinha e tiver meia ruim, vamos sair de perto. Não vamos ficar ouvindo não, irmãos. Que essas coisas não agradam a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe todos nessa noite, né? E que os irmãos possam meditar nessa palavra e ver o que o Senhor quer falar contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos dar força de chegar até a Sua casa nesta noite. Espírito Santo de Deus, que nesta noite o Senhor possa tocar nos corações, nas mentes, que as pessoas possam ouvir o que o Senhor tem para dizer
que possa ter uma mudança de atitude e que possam, Senhor amado, estar também se preparando para ir para o céu. Amém? Glória a Deus.